Caramba, que bom amigo, hein? Então, é que como o Vanderlei está viajando, aí acaba para nós ficar nessas emboscadas. Mas é socorro mesmo? O carro tava com problema? Socorro, o carro não estava funcionando bem, e como nós temos o caminhão plataforma também, Ah, tá. aí fica para ele ou eu dirigir. Tá. Mas se Deus quiser, ele chega. Esses caminhões plataforma é um espetáculo, né? Você encosta Então, atrás, amarra, putz, em 1 vai minuto, embora. sei lá, 5 minutos, puxa tudo. O nosso caminhão carrega 2, mas nós estamos com uma previsão de comprar um outro um pouco maior. Ah, legal. Oi, Cris. Se Deus Oi, quiser. Cris. Qual a cidade de vocês mesmo? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Três Lagoas. É. Como eu tenho uma reunião agora após as 20, aqui na nossa igreja, aí eu estou fazendo a reunião aqui, termino essa e depois eu vou para outra. Ah, legal. Nós temos uma reunião de liderança, né, na nossa igreja, e aí começa às 20 horas. Aí eu já venho para uma que começa agora às 19, vai até às 20, aí das 20 até às 21 horas, mais ou menos. Ah, o fuso te ajuda. Ajuda bastante. É mesmo, né? Morar assim no mesmo país confuso, interessante, né? É, mas tá Entrou bom. a Fernanda, não sei se ela caiu. É. Ah. Olá. Oi. Oi, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Bom. Dá mais uns 2 minutinhos. Tem um cachorro carente aqui que eu tive que pôr no colo aqui, senão fica chorando. Oh, cachorro ou cachorra? Cachorra, é Mel. Estamos em maioria hoje, Fernanda. Até a cachorra. Vamos ver, né? Vamos ver. Ela tá interessada, Nilson. Sei lá o que ela tá. Fica Deixa eu chorando, chorando. Não. Vamos ver. Tadinho. Opa. Já pus para gravar? Eu vi que a Josi entrou direto, mas a Fernanda você pediu para entrar, né? Pedi. E a Cris? Eu acho que é porque eu dei com o meu e-mail pessoal, acho que foi isso. Ah, tá. Porque a Cris também entrou direto. Não sei. Acho que foi um e-mail, então cada hora eu. Ah, tá certo. É muito e-mail. Cris de óculos. Vou tentar. Eu não quero abrir mão, não quero entrar nisso. Mas hoje eu não consegui ler sem óculos, gente, pela primeira vez. Que tristeza. Meu Deus. Eu estou resistindo faz tempo. É que já me diziam, quando você usa óculos, começa a resistir há 6 anos, mas vamos ver. Ah, mas faz parte, não tem jeito, né? Aí chega uma hora que fica tão desconfortável que você fala, quer saber? Vamos lá, deixa o músculo flácido e vamos embora, né? Ficar muito desconfortável, né, Cris? Mas ainda, como não estou acostumada, para estar ainda inteirinho. Tô... Boa noite. Oi, Sérgio. Tudo bem? Tá com o microfone fechado, Sérgio. Boa noite, meninas e meninos. Boa noite. Aqui não tem menine, não. É só meninos e meninas. Meninix. Tem meninix? É todos, não tem todos. Aqui tem Nescau só, não tem todos. Essa foi boa, viu? Ai. Pessoal, vou dar acho que mais um minutinho. Aí eu já ver quem vai entrar, a gente já começa o bate-papo. Tinha a Ana, que é nova também. Deixa eu até mandar uma mensagem para ela, ver se ela consegue entrar. 2 pessoas não fizeram lição e disseram que o cachorro comeu e falaram que não podiam vir. Deixa eu ver aqui. A Alessandra.
Eu me empolguei, já fui parar lá na 144. A leitura lá em casa está sendo contagiante, hein? Ah, é? Que bom. É, né? Já, Bom. minha esposa começou depois de mim, já terminou um livro. Ó, Olha, eu vou te falar que esse final de semana aqui em casa também era assim, era um lendo do lado, outro do outro, viu? Gostaram Legal. do vídeo lá? Perfeito. eu amei. Ah, eu Lindo, também, eu lindo. sou suspeita. Amo aquele Vou filme. assistir esse Ficou filme. maravilhoso. Tem na Netflix. Qual que é o nome do filme, Nilson? Mãos Talentosas. Talentosos. Nossa, tá legal, vou até anotar aqui. Não, e assim, aquilo que a gente até começou a falar, né? O menino falava, eu sou muito burro, e a mãe dava feedback positivo para ele. Você não é, né? Ao contrário do Joe Girardi aí. Sim. É, ela acreditava nele. Falou assim, não, e assim, você vai estudar para não passar necessidade que nem eu passo, tal. E ela chegando, falou assim, ó, vão ter que ler 2 livros, depois fazer o resumo. E fazer o resumo, né? Detalhe, uma Fazer o semana. resumo e ler e me entregar. E ela não sabia ler. Eu acho interessantíssimo aquilo, gente do céu. E ele descobre Pessoal, só depois, né? Ele só depois, quando ele tá mais velho, que ele vai pegar a carta, ele descobre. Ela não sabia ler. Eu acho que a gente pode começar, que tem alguma. Hoje teremos um quórum menor, porque tem algumas pessoas aí que estão atrapalhadas aí. Enquanto a gente espera, deixa eu contar um case para vocês, porque eu estou cheio de case. Uma vez eu fiz uma convenção de vendas numa imobiliária lá no sul, acho que foi Curitiba, e dei o prêmio para o 3º lugar, depois o prêmio para o 2º lugar, e aí o 1º lugar entrou um cara de óculos escuros e bengala branca. Eu achei que era gozação, né? Já que eu sou gozador. O campeão de vendas era cego. Ixi. Mas vendia imobiliária? Imobiliária. E aí foi uma aula para mim que eu vou passar para vocês também. E aí eu fiquei sem graça, ele subiu lá, era só um degrauzinho, não era um palco enorme, né? E aí eu dei um microfone para ele e falei, parabéns, campeão, etc., sem perder o rebolado, né? Tudo bem que ele não estava vendo, mas o resto do pessoal estava, né? E aí eu perguntei, conta aí, campeão, essa façanha, né, de ganhar o 1º prêmio. Ele falou, é muito fácil, porque eu sou cego. E eu fiquei mudo. Ele falou, eu não sou que nem esses outros corretores que acham que o cliente é cego. Abre a porta do apartamento e fala, aqui é a sala. Porra, claro que o cliente sabe que ali é a sala. Abre o banheiro e fala para o cara, aqui é o banheiro. Tá? Como se ele fosse cego que nem eu. E eu não. Eu consigo vender bastante porque eu olho o apartamento com os olhos do cliente. Olha. E aí eu pergunto para ele, o que você está vendo? Ele falou, eu estou vendo uma sala retangular, meio fria, assim. Aí o que você está procurando? Uma sala mais aconchegante, que se fosse em L, com vista. Tá? Depois as pessoas pediam desculpa. Não, vista não, desculpa, não posso comentar. Não, pode falar, eu sou só cego. Tá? Mas eu estou escutando. Então, você está procurando um apartamento com sala em L, com vista. Isso, tá. E o que mais é importante para você? Para mim, a cozinha tem que ser perto, etc., os quartos confortáveis, tá? Com Daí eu volto e procuro exatamente o que ele quer. E não fico com nem esses outros corretores abrindo a porta e falando, aqui é um banheiro. E aí, a porrada para nós será que nós estamos vendendo o nosso produto mostrando com os nossos olhos e não com os olhos do cliente? Uma boa lição, hein? Será que nós somos folheto ambulante? Meu produto é blá, 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 daí ele faz blá, 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 tá? Então, perguntar é vender. Entender a necessidade de cada cliente, né? Né? Sabe Muito que bom.
escutar o outro, né? Porque enquanto o corretor está falando, ele não está ouvindo. E ele, como ele não podia ver, ele tem tempo para escutar. E ele escutando é o trabalho do vendedor, né? De vez de vender, tal o que o cliente quer, mas o vendedor fala muito e escuta pouco. E aí, porque ele quer vender, então ele quer se antecipar e já vender, já falar tudo que o produto tem, quer encher de informação, e de verdade, se ele vende muito melhor, porque ele vai entender o que o cliente quer. Aí agora eu lembrei de um outro livro que eu já li, que é o Spin Selling, né? Que a gente está falando de vendas aqui, é um livro excelente também. Muito bom. E que ele fala justamente disso, né? Que normalmente as equipes de vendas, os profissionais de vendas acham que a negociação é a principal etapa da venda. E isso é um grande engano, né? Que nas vendas grandes que eles chamam, né? Nas vendas de carros, imóveis que a gente está falando, o que importa é você fazer uma boa qualificação do cliente, entender a necessidade do cliente. Então tem que ouvir mais, saber fazer boas perguntas. Isso também é importante. E conhecer o cliente, né? Para entregar aquilo que ele realmente precisa. Não aquilo que a gente quer. Até tem falando do livro aqui, né? Tem uma parte do livro que ele fala isso, não é o carro que o cliente quer. O que eu vender para o cliente é aquilo que ele quer. A transparência. Eu acho que eu já fui até um pouquinho mais para frente lá do livro. Mas é isso aí. Aí. Legal. E pegando o gancho aí, tem algum... Eu acho que eu tenho dois comentários que eu queria fazer. O primeiro, para a gente organizacional aí, para a gente clicar na mãozinha quando for falar, só para ficar, se organizar um pouco aí, e às vezes a gente um corta o outro, tal, só por uma questão de organização. E eu queria saber aí se tem algum ponto que vocês acharam interessante, algum comentário que vocês queiram fazer dessa parte, se teve alguma coisa, porque ele fala muita coisa, fala de correio, de carta, né? Mas tem muita coisa que se você traz para o dia a dia, fala assim, putz, né, com que frequência eu ligo para os meus clientes, né? Ele mandava carta 12 vezes, acho que, se não me engano, todo mês, né? Vamos lá. A Fernanda levantou a mão aí. Eu sou um pouco suspeita, né? Porque aqui ele deu uma aula de CRM no livro. Tudo bem que é a moda antiga, né? Conceitão mesmo. E assim, quando o que me chamou muita atenção foi a forma como ele colocou o próprio cliente para trabalhar para ele, né? Criando ali uma remuneração e toda uma metodologia para a pessoa participar e indicar e ser valorizada por aquilo que ela estava fazendo e trazer mais pessoas. E a forma como ele trabalhava, né, o cartão de visita dele, né, em todos os lugares é uma oportunidade de venda, de se apresentar, de falar o que faz, fazer as pessoas trabalharem para ele, né. Isso foi bem interessante mesmo. A gente se esquece disso, né. E aí, eu só tenho um comentário, acho que só o próximo aqui na mão levantada, né? Duas coisas. Se não me engano, ele mandava 12 cartas, uma por mês. E em muitas das cartas, era o aniversário, boas festas, era um argumento, ou seja, ele não estava lá efetivamente vendendo o produto, mas estava criando um relacionamento, né? Então, a gente vê, aí o Sérgio falou de panfletagem, é o que acontece muitas vezes nas redes sociais, é panfletagem virtual. O pessoal põe carro, manda coisa assim e não cria aí, né? Agora acho que é a Fabiane. Não, uma coisa super básica que eu lembrei aqui do aniversário, né? Que é uma coisa, é tão básico, né?
deixar anotado, tem um sisteminha lá com a data do aniversário, e você mandar um WhatsApp hoje em dia, que não custa absolutamente nada, para dar parabéns já, mas assim, uma coisa mais personalizada, né? Esse tipo de cuidado é super gostoso ser lembrado, mesmo que você saiba que está lá na listinha da pessoa, mas você recebeu um parabéns, é uma coisa tão básica, e aí me vem aquela frase de quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você está lá mandando apenas um parabéns, a pessoa está com você na memória, sabe? Na época que nem existia lembrete, nem Facebook, nem nada, tinha um senhor que era amigo do meu pai, e eu, novinha, todo ano no meu aniversário ele ligava, e eu ficava assim, gente, mas como ele lembra do meu aniversário? E eu lembro disso até hoje, claro, ele tinha na agenda, ele ia repetindo, mas assim, eu tenho isso até hoje, sabe? É uma coisa tão básica, e eu vejo que o pessoal que faz vendas grandes, né, valor alto, não tem esse tipo de preocupação muitas vezes. Alessandra, Sim, então, eu queria trazer isso também, da aula passada, falaram aqui sobre o que seria dele hoje com as redes sociais, né, do autor. E colocar aqui as pessoas, hoje os vendedores de carros, eles não aproveitam nada, eles só querem mesmo, eles só postam carros, né, e também só esperam. Eles querem engajamento, eles querem curtida, eles esperam, eles não fazem isso, né? E o legal de hoje das redes sociais, você vendedor, é você entrar em contato, você começou a curtir, Nilson, obrigado por você ter começado a me seguir, conta comigo, mandar um áudio, interagir. Então, o vendedor, ele tem que interagir, curtir posts dos clientes. O que eu falo, né, para alguns vendedores? Eles podem entrar lá, hashtag da cidade deles, hashtag Piratininga, por exemplo, da minha cidade. Eu entro em padaria, eu entro em loja de roupas e curto, e interajo, e comento. E assim, como a Fabi falou, quem não é visto não é lembrado. Então, os vendedores, eles têm que fazer isso, ficar em cima. Então, é uma meta do dia, por exemplo, curtir 5 posts de hashtag da cidade e conversar com 10 clientes e mandar uns 5 áudios. Por exemplo, isso tem que ser meta, tipo, igual prospecção, vou prospectar 10 clientes, mas isso é a prospecção das redes sociais. Então, o vendedor também poderia ser lembrado dessa maneira. aí a Josi está na sequência, né? É o William, né? William, tudo bem? Tudo jóia com vocês. O que eu achei interessante também é que mesmo ele mandando para várias pessoas, ele teve a delicadeza de não ser uma coisa robotizada. E uma coisa que eu costumo fazer aqui, porque assim, às vezes nós fazemos tantas coisas que quando a gente começa a ler alguma coisa, fala, pô, eu fiz parecido. E o que eu comecei a fazer aqui já faz um tempo? Quando é aniversário dos meus clientes, eu mando um vídeo, eu desejando parabéns para a pessoa. E na maioria das vezes dá muito resultado. Eles me retornam com vídeo também. Outros é por telefone, outros é por digital, tá? Alguma coisa está digitando obrigado, valeu mesmo. Outros é por áudio, mas a maioria me retorna com outro vídeo agradecendo e você vê o olho da pessoa brilhando por causa só daquele fato de eu ter mandado um vídeo personalizado com o nome da pessoa mesmo, destinado para ela. E aí eu percebi no livro que, assim, quantas pessoas ele mandou, mas com a delicadeza de não ser uma coisa robotizada. Muito legal. A Josi está na sequência? Sim. Não, só complementando da Fábio, que ela falando de antigamente, eu lembrei muito quando eu estava lendo, a minha avó até hoje, ela lembra o aniversário de todo mundo da família. Aí eu falei assim, vozinha, como que a senhora lembra, né, o aniversário de todo mundo? Aí ela falou assim, minha filha, sabe as telemensagens? E ela manda uma telemensagem para todo mundo. Ela falou assim, as telemensagens fazem um CRM perfeito, porque é a telemensagem que lembra ela de todos os aniversários do ano, de todos os filhos, dos netos, dos primos, dos sobrinhos, todo mundo. A telemensagem manda mensagem para ela. Liga, né? Liga no telefone mesmo. Oi, dona Iraci, amanhã, essa semana, é aniversário de fulano. A senhora quer mandar uma mensagem? Ela vai e manda. Eu só recebo mensagem falando da minha avó até hoje. Mas eu fiquei lembrando disso. Eu falei assim, gente, a telemensagem faz o CRM e funciona até hoje, né? Tem cliente até hoje. Achei bem interessante. Oi, Cris, tá?
Oi, nossa, muito legal ouvir o William e todos vocês, a Josefina. Realmente essa diferença do vídeo, né? Porque você sai do lugar comum, porque eu ia falar da necessidade que o ser humano tem de ser visto e de pertencer, né? De verdade, todos nós queremos que alguém nos veja, muito mais do que de verdade uma pessoa para comprar, né? É claro, a pessoa deve sentir, no fundo, eu tenho uma seguradora que me manda parabéns toda vez no meu aniversário. E ninguém é bobo, eu sei que ela manda isso como uma forma dela marcar a presença dela, né? Só que queira ela faça isso ou não, ela faz, né? Então, de verdade, por mais que você saiba, mas ela faz assim, parabéns, uma coisa muito que dá uma sensação de que ela pegou na lista dela e mandou para todo mundo igual. Que eu acho que também não é só uma mensagem, né? É exatamente a qualidade da mensagem que você vai mandar. Por isso o vídeo é tão importante, a telemensagem que ninguém mais manda. Essas coisas marcam na forma de você ver. Se você manda uma mensagem você vai marcar o seu território, mas é totalmente diferente do que aquela pessoa que falou para você, usou um jeito diferente, parou, né? Por quê? Qual a nossa necessidade? Ser especial. Todo mundo quer ser especial. E ele fala isso, né, no livro, que de verdade a pessoa quer fazer um bom negócio. Então, ele não quer ganhar do cliente, ele quer que o cliente saia de lá achando que ele fez um bom negócio. Então, ele coloca o ego dele à mercê do cliente sair de lá achando que é um bom negócio, de vez ele achar que é ele que fez um bom negócio, é o cliente, mas isso se remete, volta para ele, né? Então, era isso. Deixa eu até aproveitar. Estou vendo aqui a fila, mas eu levantei a mão, hein? A Fabi deve, com certeza, né? Conhece o Renan. Né? E o Renan é um amigo nosso que trabalhou como vendedor numa Hyundai em Orlando. E era assim, era praxe da concessionária. Isso aí, para quem vende carro, ó, é fantástico. Ele recebia o lead. Então, vamos supor, a Josi mandou um lead que estava interessado em determinado carro. Ele ia até o pátio, gravava um vídeo. Olha, aqui, oi Josi, tudo bem? Aqui é o Renan, eu que vou te atender. Esse é o carro que você está procurando. Então, passava com o vídeo por fora, entrava por dentro. Era um vídeo de 1 minuto, né? Olha, estou te mandando esse vídeo e depois eu vou te ligar. A taxa de fechamento de quem mandava vídeo era 80% superior de quem não mandava. E justamente porque era personalizado, era para aquela pessoa, mostrava o carro que ela tinha perguntado e falava que ia ligar depois. Então, isso, aqui eu nunca vi, assim, é raro eu não me lembro de ter na cabeça alguém que gravou um vídeo do carro que estava interessado e mandou para o cliente. Tá? Agora, acho que a Fabi que está... Então, Wilson, isso que você está falando, hoje aconteceu comigo. Me ligaram do consultório do meu oftalmologista. Os médicos estão fazendo isso. A menina, a secretária dele, me ligou. Oi, Fabiane, tudo bom? Agora em maio vai fazer 1 ano que você passou em consulta com o doutor fulano. Você não quer agendar? A agenda dele já está cheia. Então, para garantir sua vaga de maio, eu tô ligando. Gente, é um médico. Quanto que você imaginava, né? Agora que eu passei um monte de médico, você fica pedindo pelo amor de Deus, mas o oftalmo que você faz periodicamente, que eu nem lembrava que eu tinha que passar, já deixei minha consulta agendada para no meio de maio. Então, assim, os médicos estão fazendo isso, né? Assim, por que não matar lá a data que comprou um bem de um valor tão alto, ligar para ele e falar, e aí, já tá na hora de trocar seu carro, etc. Eu acho que é uma coisa muito simples que vai passando batido no dia a dia, né? O Sérgio está na fila. O Sérgio. Está com o microfone no mudo, Sérgio. Tá mudo, Continua Sérgio. no mudo. Está no mudo ainda.
Nilson, eu acho que você, como organizador, consegue desmutar ele, né, ou não? Deixa eu ver. Não é possível ativar o som de outra pessoa. Também tem Quem é organizador? Eu acho que é no aparelho dele, né? Sai e entra de novo, Sérgio. Tá. E o Adriano está na sequência, então depois volta o Sérgio. Vamos lá. Realmente eu também tive uma experiência maravilhosa agora em janeiro. O Vanderlei, ele recebe os leads e ele passou para mim atender um cliente ali do Maranhão, em Maranhãozinho. Nós estamos a 2.668 quilômetros de distância. E eu fiz uma chamada de vídeo com ele, logo na sequência. Eu primeiro fiz os vídeos do carro, uma HR-V 2020, e conseguimos concluir a negociação. Encaminhei o carro para uma transportadora, fiz todo o processo, até o vídeo está rolando agora, né? Nós postamos agora semana passada, começamos a postar esse vídeo, e para mim, assim, foi um sucesso, né? Efetuar uma venda de um carro, assim, não é um carro tão popularzinho, um carro simples, mas um carro bom, e o cliente, assim, um trabalhador lá do Maranhão que comprou o carro. Então, assim, eu fiquei muito feliz. E deixei ele bem à vontade, ele fez cautelar do carro, e ele tinha o mesmo carro a 700 quilômetros de distância da cidade dele. Então, para mim, foi assim, foi maravilhoso, foi um presentão de Deus mesmo e mais um aprendizado, né? Porque hoje eu estou na loja já há 15 anos, está fechando agora em maio, só que na área de venda mesmo eu estou indo para 4 anos. Então, para mim, está sendo tudo muito novidade, tá? Tá muito gostoso. Estou muito feliz. Ele tinha um outro carro igual e comprou o seu? Não, ele tinha um outro carro e vendeu o carro dele. Ele tinha um Onix. E aí depois ele queria um HR-V. Só que ele tinha outro HR-V próximo da cidade dele, a 700 quilômetros só. E ele preferiu comprar comigo a 2.668 quilômetros. 1 dia e 13 horas de viagem. E foi maravilhoso, assim, foi muito gostoso. Ele falou para mim, falou, olha, senti muita confiança em conversar com você aí, mas eu fiz todo o procedimento também, como o William faz aí, né? Fiz um vídeo com ele, apresentei a loja, apresentei o pessoal para ele, estava em casa, aproveitei o gancho, fiz um vídeo chamada com ele também, e era justo no dia do aniversário da minha esposa, no dia 30 de janeiro, bati um papo com ele, falei que a gente estava esperando para cortar um bolinho para ela, e fomos entrosando. Em fevereiro, eu despachei o carro para ele. Foi uma benção. E ele está muito feliz lá. Vocês podem ver que o vendedor tem que vender primeiro confiança, credibilidade, depois faz empatia, depois faz o networking, e aí tudo que você falar ele acredita, você mandou as provas, e aí ele preferiu, porque tem um relacionamento de confiança com você. Você não saiu vendendo, você saiu primeiro entendendo o cara, ganhou a pessoa, a simpatia dele, você provou que tinha um bom produto, tanto quanto o concorrente dele, e você acabou conquistando. Eu ia comentar, antes de eu perder o microfone aqui, que os conceitos são iguais, a metodologia, a tecnologia que está mudando. A gente sempre vai vender para pessoas. Então, a gente fazer network, se interessar sinceramente pelo cliente, sempre vai fazer a gente vender mais. Hoje eu fiz uma reunião com uma empresa que eu não conhecia, e ela faz exatamente o que o Joe Girardi faz, só que é automação das indicações. Chama BeViral. BEE Viral. Eles pegam todo mundo que você põe embaixo de você e transforma cada um no mais indicador. Você transforma os seus clientes em vendedores seus. Tudo automático. Tudo que o Joe Girardi fazia na unha, agora o robozinho faz automático. Muito legal. É isso. Que legal. Eu estava lembrando agora, enquanto o Adriano falava, deixa eu baixar a mãozinha. E
Meu pai teve uma loja de carro importados independentes em 94, né? E eu trabalhava lá atendendo o telefone, saía da faculdade e ia para lá atender telefone. E uma vez estou sozinha e tocou um telefone, eles tinham um carro para vender lá, chamava Thunderbird. Carro assim, eu nunca vi na rua, não sei esse que eles tinham lá para vender. Eu não entendia nada de carro, nem nacional, que dirá desse que tinha acabado de abrir importação. E tocou o telefone e um rapaz interessado, que era anúncio no jornal. E eu falei para ele, eu falei, olha, eu sei o preço, né? Sei que é 0, sei a cor que eu tô vendo, o que mais? Ele começou a me perguntar quantos cavalos, não sei o que, e tinha o livrinho, o Black Book, que tinha todas as informações técnicas do carro, tudo em inglês. Eu falei para ele, olha, eu não sei e não sei nem os termos. O senhor sabe quais são os termos? Aí ele falava, sei. Então, ele ia falando, eu ia procurando no livrinho. Então, assim, resumindo a história, eu fiquei, sei lá, 40 minutos com o senhor explicando, lendo o livrinho, mas assim, por quê? Eu não sabia nada. Ele comprou o carro, né? E eu fico pensando, hoje, quantas vezes a gente faz coisas que a gente já está super acostumado e faz de maneira mecânica. Eu que não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu estava tão aberta a me dedicar a ele, né? Que era um carro assim super difícil de vender, gente, mas assim, super difícil mesmo. E o senhor viu que eu não entendia nada, mas ele viu a minha dedicação, então isso, quando a Adriana falou, né, eu fiquei pensando assim, o quanto a gente não devia, às vezes, voltar para essa origem, né? O quanto aquele, eu já sei fazer, limita as possibilidades que a gente enxerga, né? Que é sempre o mecânico. Então, por isso que eu lembrei dessa história agora, porque foi muito, muito legal quando ele comprou, e aí depois ele falou, olha, quando ele foi pessoalmente, ele falou, eu comprei pela sua boa vontade, era um carro que eu queria, mas você me fez querer mais. E foi muito gostoso. Para quem tinha 19 anos na época, foi muito legal. Vai, Josi. E é verdade, né, Fábio? Eu estava pensando aqui agora, né? E também para as pessoas que trabalham com vendas, até, né, quem não trabalha, muitas vezes a gente entra no automático e às vezes a gente olha eu até falei isso nas minhas redes sociais essa semana, que a gente olha muito o palco do outro, né? E esquecer, né, que tem um bastidor ali por trás e não se valorizar, né? Porque a pessoa, ela vai comprar o jeito da Alessandra de falar, né? É o jeito que a Alessandra trata o cliente. Por isso que hoje em dia tem tantos médicos, tem tantos profissionais, vários profissionais da mesma área, mas cada um vende muito bem, né? Tem a agenda lotada, porque o jeito do Adriano fazer, ele vendeu para um cliente, né, a 2.000 quilômetros, mas é porque é o jeito dele fazer, né? O cliente se conectou com ele. E isso é muito importante. A gente esquece, às vezes, disso, né? Fala assim, eu não consigo vender nada mais, não. E esquece o poder que tem, né? Não, porque a pessoa vai se conectar com a minha verdade. Eu queria agora, aproveitando esse gancho que vocês estavam falando, fazer uma pergunta aí, uma pergunta meio provocação, né? Quando você vai no médico, você pede indicação, não pede? Putz, vocês conhecem algum médico que cuida de coluna, algum oculista? Conhece algum médico tal, né? Ou quando você vai buscar um engenheiro, muitas profissões, muitos prestadores de serviço, a gente pede indicação para os amigos, né? Então, você está no WhatsApp aqui do grupo do condomínio, não sei o quê, alguém conhece alguém que faz bolo, Então, esse fator indicação é muito forte, né? Mas eu não vejo alguém pedir indicação. Você conhece algum vendedor de carro? Por que vocês acham que o pessoal não tem essa cultura de pedir indicação assim para comprar carro? Será que ou o vendedor ele não se coloca também disponível? Porque ele vendeu muito na base da indicação, né? O que vocês acham aí? O Adriano já levantou a mão. Então, olha, essa semana ainda estive vendo um vídeo e falando muito sobre essa área nossa. Nós, como vendedores de carros, precisamos realmente fazer valer a pena. Como eu falei no anterior, né? O cliente sentiu essa confiança. E o finado do meu pai, ele me falava muito assim, que
nós não podemos voltar nossa palavra atrás. Então, nós temos que pensar muito o que vamos falar e prometer a cada um dos nossos clientes, né? Até meu patrão, ele sempre fala para mim, olha o que você vai prometer, porque eu vou cumprir. Então, eu tenho muito zelo sobre isso. E tem muitas pessoas que acabam envergonhando o nome de muitos profissionais. E nós precisamos zelar muito sobre isso. Até o meu sogro, ele era assim um homem bem requisitado da cidade, já conheceu bastante sobre trocas de veículo e tudo mais. Só que hoje ele não se enquadraria no mercado que nós estamos vivendo, porque é um mercado hoje muito atual, as pessoas estão com as informações todas nas mãos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, ter muito zelo sobre isso. Mas eu acredito assim que ainda existe algumas indicações, pelo menos no meio onde nós vivemos, né, nas comunidades onde vivemos, precisam ser recomendado o nosso nome, né? Olha, pode ir lá na Alvorada Veículos, fala com o Adriano, ó, procura o Adriano, isso nós precisamos fazer valer a pena mesmo. Para mim, graças a Deus, tem se indicado ainda. Legal. E a Cris? Não, na verdade, eu acho que carro usado, minha percepção, carro usado, procuro saber quem é que é um bom vendedor de carro, porque eu quero saber a procedência, eu quero saber de onde veio, se eu posso confiar, se o cara não adulterou uma coisa, não adulterou outra. Aí eu acho que no setor de carro usado, a indicação e também a pessoa que te indica também tem que ser uma pessoa confiável, porque não é qualquer um, né? Eu também acho que tudo bem você dar para todo mundo te indicar, mas também conseguir entender quem é essa pessoa que está indicando, porque você pegar uma pessoa que também é aproveitador, eu seleciono quem me indica. Se eu vou pegar uma dica de carro, de vendedor de carro usado, eu vou buscar na pessoa que eu confio que tem esse valor, que eu prezo. Agora, carro zero, aí é mais difícil o vendedor de carro, porque dá aquela sensação de que o carro vende por si só. Qual é a diferença? Eu vou chegar lá e vou, assim, estou falando para uma pessoa leiga como cliente, eu. Então, eu não acho que... aí é uma questão de valor, talvez. Qual que o lugar é mais barato? Mas não necessariamente o vendedor, porque é como se o carro se vendesse por si só, assim. Estou falando super de cliente, tá? Oi, Fernanda. Então, eu acho assim, concordo com em relação ao veículo seminovo que a Cris falou, e o veículo novo, ele é um pouco diferente, né? Porque o vendedor normalmente ele representa uma marca, né? Assim, ou o cliente é muito fiel à marca, né? O que é difícil hoje a gente também ter o cliente que compra só aquela marca, ele vai mudando de marcas, porque ele quer experimentar outros produtos. É um pouco diferente o mercado de hoje da época do João Girardi, né? De que ele tinha 2, 3 marcas, né? Então, acho que para o vendedor de veículos novos, ele reter o cliente, ter a fidelidade do cliente na marca, porque o cliente ele tem que ser apaixonado também pela marca, né? Não só pelo atendimento do vendedor. E, assim, acho que no mundo ideal, e acho que a gente tem algumas situações como essas, não em lojas que representam determinadas marcas, mas em lojas multimarcas, a gente tem muito a figura de consultores de vendas. Tem cliente que não vai à loja, ele confia nesse consultor. Olha, eu quero este carro, mesmo que seja um carro 0 quilômetro, esse consultor ele vai buscar esse carro na loja. Então, a gente também tem esse perfil de profissional no mercado, que é realmente um consultor, com pessoas que confiam nessas pessoas, até porque já estabeleceu um ótimo relacionamento, a confiança, né, e tudo mais. E então eu vejo dessa forma também. Eu acho que é difícil, mais difícil no mundo de hoje, em função acho que também do cliente querer experimentar outras coisas, né? Acho que é um desafio a mais aí. William, o que você acha? O William está na linha. Nilson, eu penso assim, os 250. Eu acredito que não tem muita indicação, assim, não vamos falar muita indicação, mas não tem indicação,
por causa de algum momento que desagradou a pessoa. No momento que ela foi comprar algum carro, ou de repente ela conversou com terceiros e não teve, como é que eu vou dizer assim, uma experiência muito positiva. E o que eu costumo dizer é que, assim, que hoje o mercado, ele não é mais ele não está como mais para profissional, porque qualquer um pode vender carro. Então, que nem vamos supor, é o Adriano, né, da Alvorada, ele fazendo esse vídeo, ele mostrando, o cliente já pensa assim, pô, ele quer fazer um vídeo comigo, ele vai aparecer, então eu já vou saber quem que é a pessoa que eu estou comprando. Então, acho que isso daí está desmistificando um pouco, mas eu acredito ainda que a falta de indicação para comprar um carro com algum lojista, ou de repente alguma concessionária, foi alguma experiência muito negativa ou negativa que o cliente teve. Por exemplo, eu vendo mais carro zero, e eu sou um escritório. Eu não sou um vendedor da GM, que nem a Fernanda estava comentando, de uma marca. E a gente conseguiu fazer isso, mostrando um pouquinho de credibilidade, um pouquinho não, uma credibilidade, e hoje 100% da nossa carteira, que meu pai adquiriu aos longos dos 40 anos, foi só de indicação. Então, hoje a minha carteira, ela roda não como deveria estar rodando, porque o mercado também deu uma brecada, alguma coisa nesse sentido, deu uma parada, mas 90%, 95% dos nossos clientes é todos de indicações, todos que voltam. Então você é das antigas, né? É assim, eu trabalho há 10 anos com venda de carro, mas eu trabalhava como gerente de relacionamento em financeira, desde 1998. Então eu conheci bastante lojista, bastante concessionária, mas eu tenho um mentor por detrás que é meu pai. Ter uma carteira de clientes é um patrimônio, né? Eu vejo isso, às vezes eu olho meu pai e falo, pai, você é um vendedor do futuro que nem você imaginava que você era. Eu falo para ele. Muito legal. E o Sérgio? Eu acho que tem um estigma de vendedor de carro. E então, ficou que não é... que vendedor de carro usado, por exemplo, não é confiável. Ele está ali a curto prazo, o turnover, o entra e sai de vendedor é muito grande, a cobrança, às vezes, da gerência e da diretoria também. Você tem que vender 12 carros, 44 carros por mês, tá? E aí chega no dia 31, está zerado, dia 1º, o gerente já olha e fala, você acordou desempregado, tá? Começa tudo do zero. E o cara sai à caça, ele não faz relacionamento, ele não planta para o futuro. Tá? Ele está plantando feijãozinho no algodão e não carvalho para colher daqui 10 anos, como o pai do William fez. E eu nem sei se o pai do William fez pensando nisso. Ele foi fazendo, criando relacionamento, atendendo bem cliente e deixou um patrimônio para o filho. Tá? Então, é isso. Então, é uma mentalidade. O vendedor é cobrado por resultado toda semana, não só pela concessionária, pelo gerente, mas pela cara metade, pelo gerente do banco, dizendo que sua conta está negativa, os boletos que não param de chegar, e ele sai vendendo. Ele não pensa em vendas como uma profissão, vendedor de carro, vou pensar a longo prazo. Então, acho que ficou esse estigma. Outras profissões de vendas, tá? O cara pensa um pouco mais, né? Como o médico aí, oftalmologista. Tá? Ele está se antecipando à venda. Tá? Hoje os consultórios estão virando negócios. Então, 11 meses depois, liga para o cliente, lembra que ele tem que ir lá, sensacional. Tá? Então, ele está tratando... Antes ele era médico, agora ele é dono de uma clínica, de um business. Não é mais. E se o vendedor tiver essa mentalidade de pensar, eu vendi um carro hoje, como tinha o Joe Girardi no livro, ele fala, eu vendia e daqui 2 anos eu vendia para esse mesmo sujeito. Então, ele marcava no CRM dele, lá na cadernetinha dele. Tá? E alimentava com envelopes coloridos, diferentes, obrigando o cara a abrir. Hoje, essa função é de um cara chamado copywriter. Você manda um e-mail, se o cara não gostar daquela primeira linha, ele deleta. É muito mais rápido. Então,
Esse cara ganha dinheiro só para fazer aquele título. E ele fazia toda essa engenhoca para o cara abrir a carta dele, ler e guardar, e marcar. Então a gente tem que marcar. A gente tem que ir em festa, às vezes, para ver e para ser visto. Quem já não foi numa festa que não estava afim, mas se você não aparecesse lá, todo mundo fala, ih, cadê o Serjão? Está quebrado? Não apareceu na festa aqui? Ah, tá bom, então vamos, né? Então, quem não é visto não é lembrado, é isso aí. Eu posso fazer um complemento? Oh, desculpa, Fabiana, perdão. Posso? Pode, vai. É assim, ó, sou eu e meu pai, né? E por incrível que pareça, todo dia a gente faz feedback. Eu e ele porque ele falou assim que no mercado atual ele nunca viu essa interação que está tendo de lojista do bem. Independente se você tem dinheiro, se você é grande, se você é pequeno, eles estão à procura de pessoas que estão trabalhando corretamente. E isso não deveria ser uma virtude, deveria ser uma obrigação. E meu pai, esses dias, semana passada, comentando, falando com um cliente que justamente foi igual o Sérgio, o Nilson falou, a respeito do estigma do vendedor. Meu pai comentou, falou, olha, eu sempre falo para o William, e ele reforça isso, quando o cliente vem comprar um carro com a gente não olha para ele com a cara do cifrão, quanto que vai ganhar. E isso vem consequente. Então, o lucro vai vir, se o cliente realmente quiser comprar, vai acabar vindo, não tem jeito. É só você, de humano para humano, que nem fala o Gerson lá do Rio de Janeiro. Fabi, você tinha levantado a mão? Só o que o Sérgio estava falando, né? De que não vai na festa falando, tá quebrado. O quanto também é interessante isso, né? Do status que você passa, né? A sua imagem, tanto pessoal quanto o estilo de roupa que você usa, o carro que você usa, que acaba determinando o seu sucesso, né? Então, eu já ouvi uma pessoa que estava com um carro que, assim, usa carro, qualquer carro, e a pessoa fala, pô, mas você tá com esse carro? Tá passando dificuldade? Ou seja, o quanto a imagem, né, pessoal fala também por nós. Então, às vezes, por exemplo, se eu não faço muita questão de ter o carro XPTO, em algum momento, se eu trabalho com vendas, eu preciso ter uma aparência ou um carro, etc., até como prova de que eu sou uma pessoa de sucesso, que eu sou uma pessoa... E se eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou uma pessoa confiável, né? Como uma coisa está meio ligada à outra. Era só esse comentário. Cris? É muito legal isso que você falou. Eu tenho um conhecido que ele trabalha com consultoria de moda, para pessoas se vestir, para homens se vestirem, né? E ele tem um tabu grande, né? Porque de verdade, um homem procurar algum consultor de estilo para se vestir, e a assinatura dele é assim: se vestir bem custa caro, mas se vestir mal custa muito mais caro, porque você perde oportunidade, você perde abertura de portas, né? E eu acho super interessante, porque de verdade um custa caro, que é você ter o carro, mas quanto carro bom abre portas, né? E eu ia falar um pouco do livro, que eu achei genial, que ele fala que ele deixava os leads, que ele procurava os leads dele em lugares de autopeça, né? Porque quando a pessoa ia lá trocar uma peça, e a peça era tão cara, e de verdade ele falava, às vezes a pessoa não acha, você percebe que a pessoa quer trocar o carro quando ela não vai trocar a peça, porque de verdade, se ela quer ficar com o carro, ela troca a peça. Se ela fala que ela não vai trocar a peça, é porque esse é um possível comprador de carro. E aí ele já plantava nesse cara das autopeças o cara que ia ser o lead dele. Então, é fantástico, né? Ele se antecipar de verdade
a tudo. Ele estava um passo à frente. Ele falava das seguradoras também, né? Que ele mandava, as seguradoras também eram os leads dele, né? O barbeiro, quer coisa melhor do que você tá cortando o cabelo e o cara tá conversando? Então, a inteligência, que isso a gente pode usar hoje, por mais no mundo da internet, por que você não pode usar um barbeiro, um cara de autopeça? Isso aí é muito atual, né? E realmente ele era um cara que tem um porquê ser ele, né? Muito diferente. Aqui, eu só queria fazer uma outra colocação, né? Eu estava vendo o Wilson comentar, né, que o pai dele acredita que um trabalho bem feito dá resultado. Então, como é que é? Não atende um cifrão, né? Vamos atender a pessoa, conversar, né? E olha que de trás de tudo isso está a crença, né? Pode ser que, como o Sérgio falou, cara, eu não posso conversar muito, eu tenho que falar logo do produto que eu tenho que vender. Então, aí fica bem, né, latente, né? O que move as pessoas é aquilo que elas acreditam, né? E aí uma coisa que eu queria ver com vocês, mas como é que a gente trabalha isso? Né? Porque tem gente que cria relacionamento e vende bem, e tem gente que não consegue criar porque acha que isso é perda de tempo. Vocês acham que a crença tem um poder nisso aí? Deixa eu passar para a Josi agora. Nilson complementou. Antes de você falar da crença, eu já estava pensando nisso, porque como eu trabalho, né, faço financeiro, né, da Mega Dealer, e aí eu vou fazer sobrancelha e vou fazer a unha, e aí eu começo a conversar com as meninas sobre o financeiro delas, entendeu? Sobre organizar o financeiro delas. Quando você vê, você está vendendo 3 já, e aí, Jô, você não consegue fazer para mim aqui? Porque, nossa, você fala tão bem disso, e você conseguiu identificar, e é uma coisa que vai fazendo natural, é igual o Adriano falou, né? Não, desculpa, William. É você conversar com a pessoa olhando para ela, não olhando, né? Sem aquele objetivo, né? E quando você acredita no que você faz, né? Você fala com a naturalidade, e quando você vê a pessoa quer comprar, você fala assim, gente, não estava nem pensando em fazer isso. Fala assim, já tem nem tempo para atender. Mas eu acho muito importante isso, né? Você fazer com verdade. Quando você faz com verdade, você acredita, né? Que você acreditar em si mesmo, você vende, é consequência, né? É bem interessante. Um estudo que o homem é super fiel ao barbeiro. O cara acerta o barbeiro, ele muda de casa, etc., mas ele pega o carro, vai até o barbeiro. E as mulheres também, quando acerta o cabelo num bom cabeleireiro, ela volta, tá? E muito cabeleireiro é quase que um conselheiro. Escuta os altos, os baixos, tá? As besteiras, dá conselho, tá? Então ele não sei se era proposital ou se ele tinha essa consciência, mas ele fazia amizade e transformava os barbeiros dele, em indicador, né? Em fábrica de lead para ele. Ele pondo cartãozinho de visita. Já chegou nesse pedaço do livro que ele punha cartãozinho de visita em tudo quanto era canto, no bolso dos caras, não. Mandava cartãozinho de visita à vontade. Sim, ele até tem uma parte que ele joga os cartões num estádio de futebol para cima, que até praticamente hoje ele seria morto, né? Numa situação dessa, nossa. Mas ele fazia isso, né? Falava, se alguém pegar o cartão, já ganhei, né? Então... Hoje é disparo de e-mail marketing, tá? Seria spam. O spam dele era jogar cartão. Adriano. Detalhe, gente, é só um complemento. Além de vendedor, eu também sou cabeleireiro. Eu fiz um curso de cabeleireiro e também atuo nessa área, nas horas de folga, é lógico, né? Meu patrão, se ele sonhar que eu um dia pensei em ter um salão, mas graças a Deus, eu acredito que eu tenho me envolvido mais com os clientes, eu acredito por essa habilidade, né, também, porque o tal do cabeleireiro, ele ouve muitas histórias, ele fala, né, de muitas histórias, então acaba criando esse relacionamento. Mas, como o nosso amigo ele falou aí, né, quando o cliente chega, a gente acaba se envolvendo, conversando,
trocando ideias, e o negócio ele vai fluir depois, né? No desenrolar ali da conversa vai surgir um bom negócio. Né? É gostoso isso sim, vale a pena. Adriano, olha só que interessante isso que você acabou de contar, né? Porque foi o que a Cris falou lá no começo, né? Do ser ouvinte, né? Do quanto hoje a gente mais fala do que ouve, no geral mesmo, né? E o quanto essa profissão do cabeleireiro, o Sérgio estava falando que é fiel. Eu, quando morava nos Estados Unidos, tudo bem que depois de anos, acho que uns 4 anos, é que eu fui fazer a cor do meu cabelo lá, mas os 4 primeiros anos eu esperava vir para o Brasil para fazer com quem eu confiava, porque já conhecia o tom, já conhecia não sei o quê. Então, e é essa confiança. Até hoje, eu voltei para o Brasil, moro no interior de São Paulo, eu não faço aqui na minha cidade, eu vou para lá. E é o cara que escuta, é um bom ouvinte, né? E isso do vendedor cego, né, de ser um bom ouvinte, acho que é uma boa coisa da gente pensar o quanto a gente ouve. E uma outra coisa que eu e a Cris a gente sempre comenta, né, dos nossos trabalhos, é isso, é de não perder qual é o propósito do nosso trabalho. Então, a gente trabalha com saúde emocional nas empresas. Nosso foco é fazer a vida das pessoas mais leve e mais felizes, né? Então, é assim, o dinheiro é claro que é a consequência, mas se o meu foco é o meu propósito, não tem como o dinheiro não vir, a consequência não vir, né? Porque eu estou alinhada no meu propósito. Nilson? Não, eu só achei muito interessante, né? O Sérgio falou do barbeiro, tal, aí o Adriano comentou, e cabeleireiro, tal. Uma característica comum dessas pessoas é que elas ouvem, tem a escuta ativa, elas ouvem, né? E por isso que elas inspiram tanta confiança. Então, a relação entre ouvir, né, ouvir sem julgamentos, né, que a pessoa ouve sem julgamento, né, a maioria das vezes, né, tem uma relação muito forte com o grau de confiança. Então, é só um comentário, né, que a gente falou de ouvir, falou de identificar a necessidade, de ouvir o que o cliente quer, da história do cego, né, e a gente acaba chegando no fim. Começou com a história do cego, que o Sérgio abriu aí nosso encontro, né, e a gente chega no final com o sentimento, olha, se você ouve, você acaba criando um diferencial, acaba inspirando confiança e as pessoas vão te buscar, né? Agora, isso é interessante, né? Você vai para uma outra cidade para ir no cabeleireiro, volta no seu barbeiro de confiança, mas para comprar carro, hoje não é todos que têm essa mesma... eu vou lá com aquele rapaz, com aquela pessoa, não tem esse mesmo sentimento. Pode ser uma oportunidade aí. Oi, Cris. Tá com o microfone fechado. Tá fechado, Cris. Olha, é só um comentário. Olha o poder que esses barbeiros e cabeleireiros têm na mão. Será que eles sabem, gente? Porque de verdade é incrível, né, o que eles poderiam fazer, né, com essa questão de confiança, porque você dá, principalmente para a mulher, você dá sua aparência, para o cara, você já passou por vários setores, né? E de verdade eles poderiam ser realmente uma fonte e ganhar leads assim, se todo mundo muito bem de vir. Acho que eles não sabem o poder que eles têm, viu? Você, Adriano, não sei, tô quase te falando para você largar aí agora com essa informação e virar cabeleireiro. Trabalhar de lead para os vendedores. E aí, William? É exatamente isso que a Cris falou. Onde eu corto e faço a barba, ele me indica os clientes dele. Exatamente isso. Muito legal. Sérgio? Ô, Cris, rapidinho. E detalhe, eu não fiz curso feminino, mas é o cabelo que eu mais corto. E incrível que pareça, as clientes que eu atendo na loja, na hora da venda dos carros, elas conseguem conversar, tem uma transparência muito grande e
é formidável. Eu tive até uma situação com uma cliente e ela estava assim meio transtornada, mas depois no desenrolar eu fui descobrir que era o esposo que estava apertando ela e acabou que depois ela me contou esse detalhe. Mas eu levei até ela para conversar com o meu patrão, para que ela ficasse mais tranquila, para resolver a situação. E depois que ela saiu da sala dele, ela me chamou a atenção. Ela falou, em você, eu estava confiando, mas eu não gostei de conversar com ele. Aí eu falei, o que eu fui fazer? Mas tá bom, graças a Deus resolveu uma situação dela. Foi benção, graças a Deus. Fala, Sérgio. Outra coisa que vocês levantaram aí, será que os cabeleireiros e barbeiros têm essa autoconhecimento do poder que eles têm? Porque meu marido não me escuta, agora a minha cabeleireira me escuta. E como ela falou, eu deixei a minha aparência na mão dela. Se ela fizer uma barbeiragem, eu saio 1 mês, 2 meses com cara de otária, com cara de... E aí, uma vez eu estava fazendo palestra na Natura, quase apanhei porque eu falei que a mulher era o único animal que passava a vida inteira brigando com o próprio cabelo. Tá? Se ela tem cabelo encaracolado, quer ter liso, se quer liso, quer ter encaracolado. Pô, nunca tão satisfeita com o que tem. Eu tenho uma filha loira, de olho verde, e ela pinta o cabelo. Caprichei para fazer uma loira e ela pinta o cabelo de outra cor. É engraçado. Outra coisa que os cartões de crédito, uma vez eu fiz um levantamento, porque eles vendem credibilidade, eles querem que o cara fique com aquele cartão. E aí, na pesquisa que a gente fez, o cara muda de cidade, muda de nome, muda de sexo, mas não muda de time de futebol. Por isso que começaram a lançar cartão de crédito com a marca do time. Porque o cara pode até mudar a esposa ou o próprio sexo, mas ele não muda de time. Se os cartões de crédito descobrissem que podia lançar cartão de crédito cabeleireiro, olha só que ideia boa. Adorei, viu? Estamos descobrindo novas coisas. Show. Vamos abrir todo mundo salão, largar o carro. O problema é que tem que aprender a cortar cabelo, né? O Adriano dá aula pra gente, hein, Adriano? É. E tem que cortar bem feito, né? Porque senão não cria confiança, né? Detalhe, viu, Nilton? Detalhe. Cabelo de homem dá mais trabalho do que de mulher para cortar, viu? No meu ponto de vista. Cabelo de mulher, ó, rapidão. Agora, de homem tem pezinho, navalha e tudo mais. Fernanda? É que assim, que tanto o salão feminino quanto o masculino, mais o feminino, né? Pelo menos pra gente, é uma coisa meio terapêutica mesmo, né? Quando você vai lá com a tua manicure, que você conhece há anos, ela já sabe tudo da sua vida, você sabe tudo da vida dela. É uma coisa meio que um desabafo, sei lá, uma hora que você vai contar as novidades, vai contar os perrengues. E a mesma coisa é o cabeleireiro, né? Assim, uma confiança muito grande, né? nessa relação aí. E realmente... Mas eu acho que eles têm essa noção aí do poder que eles têm, porque, na verdade, no salão sempre acontecem muitos negócios ali, né? Muitas vendas, às vezes pequenas vendas, né? Eu vendo doce, uma vez eu vendi uma cama para uma manicure minha, porque eu falei que estava vendendo, ela queria comprar, eu vendi para ela. Então, assim, eu acho que tem uma troca muito grande ali de informação, e acho que esses negócios, eles acontecem, mas poderiam ser mais potencializados. Eu tenho um amigo que era vendedor, quer dizer, ainda é vendedor, e ele comprou, a esposa fez um curso de esteticismo, aí ele comprou um cabeleireiro aqui no Sumaré, em São Paulo, cresceu, ele tem uma super casa, deve ter uns 500 metros quadrados, o cabeleireiro fatura R$1 milhão por mês, deixa uma lucratividade, e como ele é vendedor, ele tem uma lojinha só de joias lá dentro, uma só de cremes, ele cobra espaço como se fosse um shopping para os caras ir fazerem lá, tem chá,
tem vernissagem, tem tudo. O cara transformou o cabeleireiro num espaço cultural vendedor. Então, ele soube aproveitar. Ele falou, tem mulher que vem toda semana, não tem o que fazer. Mas ela vem para fazer o cabelo, para pentear, para conversar, tá? Gasta 200, 300 reais, como se fosse 20 mangos. Muito bom. Pessoal, a Tem o que conversa tá fazer boa, a sim, gente... arrumar o cabelo É, a toda gente... semana. Mas é engraçado, né? A frequência também traz isso, né? Todo mês, toda semana, né? A frequência também eleva essa questão de confiança aí. Mas só um case agora, Nilson, desculpa te falar, mas as concessionárias Fiat têm agora uma cafeteria Illy. Ah, Logo na entrada. Então, por exemplo, aqui na cidade aqui nunca tem café lá, mas a gente vai até Valinhos só para ir na Fiat comprar café em lata. Então, as concessionárias também já estão com uma outra visão. É uma cafeteria mesmo, tem tortas, o café, vários tipos, e vende o café para você levar para casa. Então, do jeito que o Sérgio falou lá do cabeleireiro, já tem concessionária com essa visão, sim. não, eu acho fantástico isso. Pessoal, passou rápido já, né? Passou 1 hora. Eu vou mandar para vocês pelo grupo, mas só para quem quiser anotar, seria até a página 174, até o capítulo 16, tá? Nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, deixa eu só checar aqui, vai ser no dia 1º de maio. Apesar de ser feriado, a gente optou por realizar, porque é no final do dia, à noite, então eu acredito que a maioria também esteja já também disponível aí. E eu queria saber se alguém quer fazer algum encerramento, quer falar alguma coisa para a gente encerrar, algum comentário. Eu acho que ficou muito marcado, né, Nilson, a parte de a gente identificar as necessidades básicas, né, do ser humano. Né? Eu acho que ficou muito claro, né, nesses capítulos para mim isso que a gente tem que identificar, né? Aquela frase, né, do Jung, né? Domine todas as teorias, né? Conheça todas as técnicas, mas tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana, né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que ficou muito claro, esses capítulos ficou muito gravado para mim isso, que a gente precisa de, como a Cris falou, as necessidades básicas do ser humano, né, e a sensação de pertencimento é uma delas, né? Se a gente conseguir fazer isso com os nossos clientes, é sucesso, na certa. Muito bom. Alguém quer complementar alguma coisa? Se eu abrir a boca, fica até meia-noite. Então, eu tirei o microfone. Mas suas contribuições são muito valiosas, Sérgio. Muito bom. Então, pessoal, agradeço. A gente está salvando, estou colocando lá vocês viram já os 2 primeiros, né? A gente vai salvar depois quem quiser rever. E aguardo vocês aí da nossa próxima reunião. Ok? Um abraço para todos. Boa noite. Obrigado gente. pela Boa chance noite. de aprender com vocês. Boa noite. Tá, boa noite para todo mundo. Boa semana. Obrigado, noite. pessoal. Tchau. Um abraço.